Bom, pessoal, prazer estar aqui hoje nesta live com vocês, aqui no canal do Pedagogia para Concurso. E nessa live eu vou falar um pouquinho aí. Na verdade, a gente vai fazer uma bateria de questões da banca Consulpan, questões aí de temáticas diversas, como a legislação educacional. Então, aí a gente vai ter um pouquinho de BNCC, LDB, Constituição Federal, Plano Nacional de Educação e alguns temas pedagógicos. E aí a gente já começa agora com a nossa primeira questão, lembrando aqui que é tudo, todas as questões que nós faremos hoje correspondem à banca Consulpan, tá? Então vamos nessa, vamos aqui, ó. Vamos começar pela nossa primeira questão de hoje. Por muito tempo, a escola foi considerada a instituição social que seria capaz de minimizar as diferenças de origem e aumentar a igualdade de oportunidades para as pessoas. De fato, é esta a função social da escola. Quando a gente fala de função social da escola, a gente já faz aqui, ó, a correspondência com a formação cidadã. Eu já vou destacar aqui a palavra cidadania. Em uma sociedade democrática e justa, o direito à educação, tal como definido pela Constituição Federal de 88, a nossa Carta Magna, e por outros instrumentos legais, como a LDB, a Lei nº 9394/96, busca assegurar que todas e todos tenham oportunidade de acessar as instituições escolares e que encontrem nelas as condições propícias para concluir suas etapas, na idade certa, com níveis satisfatórios de aprendizagem para que possam exercer plenamente a sua cidadania, ter cotidianos saudáveis e se inserir no mundo do trabalho. A educação é direito fundamental e, ao mesmo tempo, um dos pilares para o desenvolvimento das pessoas do ponto de vista social, cultural, político e econômico. E essa afirmativa da educação enquanto direito fundamental, ela aparece em diversos dispositivos, documentos, até mesmo documentos internacionais, como a Declaração Mundial de Direitos Humanos, que foi publicada em 1948. Então, vamos aqui, ó. Considerando que todos os estudantes, público-alvo da modalidade de educação especial, lembrando que tal modalidade ela é transversal. Por que que ela é transversal? Porque ela perpassa todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Ou seja, educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, TGD, altas habilidades ou superdotação, devem ter a garantia do seu direito de acesso e permanência a uma educação de qualidade. São recomendações prioritárias, exceto. Então, a Banca Consulpan, ela faz muito isso, tá? Coloca, no comando das questões, coloca o termo exceto, indicando que só vai ter uma alternativa incorreta aqui na questão. Então, vamos lá. Letra A fala assim: combater retrocessos de direitos, sim, tem que combatê-los, e a cultura de segregação dos estudantes público-alvo da educação especial. Aqui tá beleza. Então é combater retrocessos de direitos e também combater uma cultura de segregação de estudantes. Essa tá correta. B. Garantir que todo estudante com deficiência seja matriculado prioritariamente em escolas de educação especial. Bom, aqui está falso, né, pessoal? Porque não é prioritariamente em escolas de educação especial. A legislação brasileira, e aí a gente pode citar como exemplo, a LDB, diz o seguinte, que preferencialmente tais estudantes
sejam matriculados em classes comuns e na rede regular, tá? E não prioritariamente em escolas de educação especial. Essa aqui é a incorreta. Vamos ver a C. Incrementar a formação inicial e investir na formação continuada de todos os docentes, adotando a perspectiva inclusiva, ok, e investir recursos públicos nas escolas comuns e regulares, com prioridade orçamentária e planejando a transição para um sistema educacional completamente inclusivo, ok. A ideia é que a educação seja verdadeiramente inclusiva e integralmente inclusiva. Daí o termo completamente inclusivo. Portanto, o único item aí incorreto é a letra B de bola. Vamos na próxima, questão 2. Considere determinada escola organizada sobre a lógica dos saberes disciplinares. O resultado dá-se da seguinte forma: o professor de geografia não toca nos aspectos biológicos na formação de um relevo em estudo. O de história não considera a influência dos fatores geográficos na compreensão do declínio de uma civilização histórica. O professor de biologia não recupera os processos históricos e sociais que interagem na formação de um ecossistema natural e assim por diante. Ou seja, o que que a gente pode perceber nessa situação hipotética apresentada aqui no início da questão 2, no enunciado aqui da questão 2? Exatamente o fato de que cada disciplina tem um olhar única e exclusiva e exclusivamente, né, voltado para si própria. Então, não há nenhum tipo de possibilidade de integração de outros conceitos, de outros estudos feitos por outros campos do saber. Então, as disciplinas elas olham apenas para elas próprias, tá certo? Isso caracteriza uma perspectiva disciplinar e multidisciplinar. Essa questão ela vai entrar exatamente nesse contexto de comparar duas importantes abordagens que nós chamamos de abordagens epistemológicas: a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade. A ideia é mais ou menos a seguinte: na multi, eu posso ter mais de uma disciplina estudando o mesmo tema, então elas podem ter um tema em comum, mas elas não desenvolvem um trabalho conjunto, colaborativo, coordenado, integrado. É exatamente o oposto da interdisciplinaridade. Na interdisciplinaridade já há um contexto de quê? De colaboração, de integração, de diálogo, de colaboração, de coordenação mútua, beleza? Então, a multi, eu ainda estou num contexto de separação entre duas ou mais disciplinas. Já na inter, não, eu já tenho contexto de integração entre duas ou mais disciplinas. Beleza? Então vamos aqui, ó. Tendo em vista a situação hipotética apresentada e as estratégias de integração disciplinar para reunir as possibilidades de produção de conhecimento em oposição ao conhecimento monodisciplinar, relacione adequadamente os conceitos às suas respectivas características. Então vamos nessa, ó. Recorre-se a informações de várias matérias para estudar um determinado elemento sem a preocupação de interligar as disciplinas entre si. Bom, se não há essa preocupação de interligar as disciplinas entre si, aqui é o contexto multidisciplinar número um. Permanecem os interesses próprios de cada disciplina, porém busca soluções dos seus próprios problemas através da articulação com as outras disciplinas. Bom, então, se há articulação com outras disciplinas, aqui eu já me refiro à interdisciplinaridade. Número 2. Quando a gente fala aqui de permanece os interesses próprios de cada disciplina,
mesmo num contexto de integração, ou seja, mesmo no contexto interdisciplinar, as disciplinas elas não perdem as suas características, as suas especificidades, tudo bem? Mas o que vai de fato fazer com que essa afirmativa seja condizente com a interdisciplinaridade é justamente essa articulação com outras disciplinas e campos. Terceira afirmação, busca o intercâmbio mútuo, ó, intercâmbio mútuo, isso aqui é inter, e interação de diversos conhecimentos de forma recíproca e coordenada, ó. Então, se há coordenação, é um sinal de interdisciplinaridade. Perspectiva metodológica comum a todos, bem como integrar os resultados. Número 2, sem dúvida nenhuma. E a última, requer a obtenção de informações de uma ou mais ciências ou setores do conhecimento e a solução de um problema sem que as disciplinas evocadas sejam alteradas ou enriquecidas. Bom, sejam enriquecidas, aí ficou estranho, né? Se não há um enriquecimento das disciplinas, é sinal que elas não empreenderam um diálogo e muito menos apresentaram uma espécie de colaboração mútua. Então, isso não se caracteriza como interdisciplinaridade, e sim como multidisciplinaridade, gabarito aqui número um. Fechamos em 1221, 1221, letra A. Então, esse é o nosso gabarito aqui da questão letra A. Pronto. Vamos na próxima agora, questão 3. Segundo Veiga, o projeto político pedagógico, PPP, é um instrumento que descreve e revela a escola, para além de suas intenções e concepções. Trata-se de uma forma de organizar o trabalho pedagógico. Há quem diga que o projeto político pedagógico é a própria organização do trabalho pedagógico, como o caso da própria Ilma Passos Veiga, que fala sobre isso. A responsabilidade da construção deste projeto de sociedade de educação é de toda a comunidade escolar, sendo um processo democrático de decisões, preocupa-se em ministrar uma forma de organização do trabalho pedagógico que supere os conflitos, buscando eliminar as relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mundo impessoal e racionalizado da burocracia que permeia as relações no interior da escola. De acordo com a autora, o PPP deve estar embasado em princípios que norteiam a escola democrática, pública e gratuita, dando identidade à instituição escolar. Tais princípios possuem um caráter permanente e fundamentado nas ações pedagógicas. Considerando os princípios que norteiam o PPP, assinale a afirmativa correta. Ó. Então, quando a questão falar de princípios norteadores do projeto político pedagógico, a gente tem que pensar o seguinte: igualdade é princípio, autonomia é também, valorização do magistério também, alfabetização para todos, não. Qualidade total, não. Gestão democrática, sim. Valorização do ensino, não. Aprendizagem, também não. Olha a letra C. Igualdade, qualidade, gestão democrática, liberdade barra autonomia e valorização do magistério. Essa está correta. Universalização do ensino, não. Erradicação do analfabetismo, não. Liberdade e autonomia, sim. Valorização do magistério, sim. Então, a única que, de fato, apresenta os 5 princípios norteadores do projeto político-pedagógico é a letra C. Vamos lá na próxima, questão 4. A avaliação como elemento didático apresenta inúmeras variações caracterizadas, ora, entre o modo como é proposta na teoria e a sua caracterização na prática escolar.
ora ao assumir propósitos específicos de acordo com a abordagem de ensino. Isso decorre da intenção do ensino, uma vez que adquirir conhecimentos e desenvolver múltiplas habilidades é condição intelectual transformadora de condutas, hábitos e atitudes sociais, políticas, religiosas, culturais. Por esta razão intencional apresentada pelas diferentes abordagens, é que se alteram os modos de avaliação de forma que em cada abordagem há uma maneira peculiar de avaliar. Analise as especificidades das práticas avaliativas a seguir, começando aqui pela primeira afirmação. Ó, aqui ele está falando de especificidades de práticas avaliativas. Só que aqui na sequência da questão, que não é uma questão de mero julgamento, é uma questão que a gente tem que associar as práticas citadas com as abordagens apresentadas aqui nas alternativas. Então, olha aqui, ó. Vamos voltar ali. O primeiro item está falando avaliação pela reflexão, análise e ponderações feitas em grupos, com participação de professores e alunos. Momento dialético de avanço para crescimento da autonomia. Bom, se é feita em grupos tal reflexão, análise e ponderações, eu tenho aqui as seguintes opções. Na letra A, a primeira é sistematização coletiva do conhecimento. Aqui está ok. A letra B também está falando sistematização coletiva do conhecimento. Beleza. A terceira, que é a letra C, já está incorreta, porque está falando que é aprender a fazer. Isso aqui não é o aprender a fazer, nem a letra D. E a letra E está falando de aprender a aprender. Também não. Então eu já descartaria letra C, letra D e letra E de cara, só analisando aqui a primeira alternativa. Vamos lá na próxima, ó. A próxima fala assim: avaliação com referência em competências e habilidades pessoais, avaliadas por testes objetivos. Aqui é no sentido, ó, quando a gente fala de habilidades especialmente, estamos nos referindo ao saber fazer, ó. Saber fazer. Então, aqui, ó, na letra A, aprender a fazer, e na letra B está falando aprender a aprender. Eu já descarto também a letra B por conta do aprender a aprender. Então, não é aprender a aprender, e sim aprender a fazer. Gabarito já é a letra A. Vamos ver as outras. Avaliação de saberes memorizados. Aí é o saber propriamente dito. ênfase no conteúdo como fim, provas escritas e orais com notas ou conceitos estáticos e vigilância severa. Isso aqui é uma prática tradicionalista. Aí aqui está falando, ó, transmissão, assimilação, o que é característico de uma abordagem tradicional. Letra, letra A também está batendo aí certinho. Número 3. E a número 4. Autoavaliação, processo contínuo de avaliação pelo professor ao longo do ano. Ó, autoavaliação, processo contínuo. Aqui é o aprender a aprender. Número 4, aprender a aprender. O aprender a aprender, que foi um dos pilares da escola nova, especialmente de uma tendência conhecida como tendência liberal renovada progressivista. Essa tendência que teve como precursores de Crowley, Montessori, John Dewey, Anísio Teixeira, dentre outros. Letra A, gabarito aqui da 4. Vamos para 5, uma vaga é sua. Sobre a BNCC, marque V e F. É um documento de caráter sugestivo. Já está falso, não é sugestivo. Ele é obrigatório, que orienta o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos podem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Tira o sugestivo, bota falso aqui, vamos ver as outras. Indica que as decisões pedagógicas devem estar orientadas para o desenvolvimento de competências.
Lembrando que lá na BNCC, competências consistem num conjunto de chave. O que que é o chave? C de conhecimentos, H de habilidades, A de atitudes e V de valores. Chave com V mudo. Por meio da indicação clara do que os alunos devem saber e do que devem saber fazer, verdadeiro. Tem como um de seus marcos legais o artigo 205 da Constituição, sim, que reconhece a educação como um direito fundamental de todos e um dever compartilhado entre o Estado, a sociedade e a família. Verdadeiro. O próprio artigo 205 ele fala: educação, direito de todos, dever do Estado e da família. E envolvendo também, obviamente, a participação da sociedade. Integra a política nacional da educação básica. Ó, integra a política nacional da educação básica e contribui para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais, aos critérios para oferta de infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Perfeito aqui o item, verdadeiro. Então ficou FVVV, nossa questão 5 aqui, FVVV, gabarito letra C. Questão 5 letra C. Vamos aqui na 6 agora. O papel dos professores na educação dos alunos é basilar e também desafiador. O professor é uma figura importante na escola e na sociedade, uma vez que são esses agentes que formam cidadãos que constroem o futuro. A LDB regulamenta a profissão atribuindo-lhe suas competências sobre as incumbências dos docentes. Segundo a LDB, análises afirmativas a seguir. Lembrando o seguinte, que as incumbências dos docentes estão previstas no artigo 13 da LDB. Então, olha aqui, ó. Zelar pela aprendizagem dos alunos é incumbência dos docentes, prevista lá no artigo 13? É, verdadeiro. 2. Assegurar o cumprimento dos dias letivos e horas-aula estabelecidas. Bom, cumprimento de dias letivos e horas-aula estabelecidas, aqui já não é uma incumbência dos docentes, mas sim dos estabelecimentos de ensino. As incumbências dos estabelecimentos de ensino estão dispostas no artigo 12. É muito comum a Consupan fazer isso, tá? Misturar aí os artigos 12 e 13. Então fica aí o dever de casa. Faça uma tabela comparativa entre os artigos 12 e 13. Chance de cair na prova, 99% de cair os dois ou um dos dois artigos aqui, tá? O 12 e o 13. Vamos lá no item 3. Participar da elaboração da proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. E isso é incumbência dos docentes, verdadeiro. E 4. Notificar o Conselho Tutelar do município a relação dos alunos que apresentem quantidade de faltas acima de 30% do percentual permitido em lei. Bom, quantidade de faltas acima de 30%, ok, do percentual permitido em lei. O que seria esse percentual permitido em lei? Digamos que seja um aluno do ensino fundamental. Qual que é a frequência mínima que esse aluno tem que ter para ser aprovado? 75%. Consequentemente, qual que é o percentual limite que ele tem para faltar? 25%. Então, eu vou fazer o cálculo dos 30% e em cima dos 25% aqui, ó, que é o percentual permitido em lei. O texto tá ok, só que fica falso porque, assim como o item 2, o item 4 também é incumbência dos estabelecimentos de ensino. Artigo 12. Daí ficou como? VF, VF. 1 e 3, gabarito letra A. Está correto apenas o que está no 1 e no 3.
Agora a gente vai aqui para a questão 7, mais uma de LDB. A LDB estabelece a finalidade da educação no Brasil, como esta deve estar organizada, quais são os órgãos administrativos responsáveis, quais são os níveis e as modalidades de ensino, entre outros aspectos em que se define e se regulariza o sistema de educação brasileiro com base nos princípios presentes na Constituição. Bom, lá na Constituição, nós temos os princípios apresentados no artigo 206. Considerando o exposto, a educação escolar no Brasil é constituída por educação básica e ensino superior? Sim, são os dois grandes níveis da educação nacional. Vamos ver as outras. Ensino fundamental e ensino médio, não só. Educação infantil, ensino fundamental e ensino médio são as três etapas que compõem a educação básica. Se o comando tivesse dito, considerando o exposto, a educação básica é constituída por infantil, fundamental e médio, aí sim seria a alternativa C. Só que olha o comando, a educação escolar. Então não posso restringir a educação básica. E a letra D, educação básica, ensino superior, educação especial e EJA. Bom, educação especial e EJA são modalidades que fazem parte da educação básica. Portanto, o gabarito é a letra A. Próxima questão, 8. A escola, segundo a LDB, tem como função social formar o cidadão. Ó, inclusive no início da live eu ainda falei, quando aparecer lá função social, qualidade social, tem relação com a formação cidadã do sujeito. E desse modo garantir as finalidades registradas no artigo 22. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Considerando o exposto e as funções da escola, vamos lá. Socializar o saber sistematizado. Verdadeiro. Aliar o saber científico ao saber prévio dos alunos, ou seja, os saberes que serão, digamos assim, trabalhados curricularmente em sala de aula, os saberes escolares e os saberes oriundos da realidade, certo? E adotar uma gestão participativa no seu interior, sim, porque quando eu falo de gestão participativa, estamos nos referindo a um modelo democrático de gestão, e que, inclusive, a LDB considera como um modelo obrigatório a ser empreendido pelas instituições públicas de ensino em todo o país. Estão corretas todas as afirmativas, 1, 2 e 3, letra A. Vamos na próxima, 9. A Constituição Federal, em seu artigo 214, prevê que a lei estabelecerá o PNE de duração plurianual. Então, plurianual, já que o Plano Nacional ele tem uma duração aí de 10 anos. Lembrando que, e aí pode falar plurianual ou decenal, tá? Vou até pôr aqui, ó, plurianual ou decenal. E vale lembrar também o seguinte, que o período de vigência, a princípio, seria de 2014 a 2024. Só que aí a presidência atual sancionou uma lei prorrogando o término do Plano Nacional de Educação atual até dezembro desse ano de 2025. A LDB, complementarmente, define como uma das incumbências da União, ó, as incumbências da União que estão dispostas no artigo 9º da LDB. Elaborar o PNE em colaboração com os estados, o DF e os municípios. Está até aqui, né? Artigo 9º, inciso 1. Acerca do PNE, assinale a afirmativa incorreta. Então vamos lá, letra A. Letra A já começa com uma palavra aqui, ó, que normalmente torna a questão incorreta. É a palavra restringe. Restringe à União os objetivos e as metas nele fixados e devem se constituir em objetivos e metas da nação brasileira.
não se constitui um plano de Estado e sim um plano de governo. Está tudo errado. Primeiro que não restringe a União. Quando eu falo de objetivos e metas, envolve, numa ótica de regime de colaboração, todos os entes federativos, União, Estados, DF e municípios. Outra coisa, o PNE, ele é um plano de Estado. Por quê? Porque ele tem um caráter permanente. E não um plano de governo que tem um caráter transitório, temporário. O plano de governo, ele pode ser alterado a cada governo, a cada mandato governamental. Não é o caso do PNE. Então, letra A já está de cara aqui, ó. Letra B, sua elaboração, além de estar respaldada na Constituição Federal de 88 e na LDB, está alicerçada também em compromissos internacionais firmados pelo Brasil. Sim, está alicerçada. Aqui está ok. C. É um importante instrumento da política educacional, pois nele estão definidos as diretrizes, os objetivos e as metas para todos os níveis e modalidades de ensino. Beleza. Pois, cadê? Para a formação e a valorização do magistério e ainda para o financiamento e gestão da educação por um período de 10 anos, como a gente falou também lá em cima. Correto? E letra D, uma das suas importantes metas inclui a alfabetização de todas as crianças até o fim do terceiro ano do ensino fundamental, beleza. A erradicação do analfabetismo de brasileiros com 15 anos ou mais. A inclusão de todas as crianças de 4 e 5 anos na pré-escola, já que a pré-escola faz parte da faixa de escolarização obrigatória. Qual que é a faixa de escolarização obrigatória? Dos 4 aos 17 anos. Então, pega desde a pré-escola até o ensino médio. E o acesso à creche para pelo menos metade das crianças de até 3 anos. Beleza. Pelo menos metade das crianças de até 3 anos. Aqui tá ok. O único BO tá na letra A. Próxima, questão 10. De acordo com a LDB, não é um dos princípios e fins da educação brasileira. Vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Essa tá certa. Liberdade de aprender, ó, lembrando também que os princípios da educação brasileira estão definidos no artigo 3º da LDB. Aí aqui, ó, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o saber. Essa aqui também está perfect. Gestão democrática do ensino público, na forma desta lei e da legislação dos sistemas de ensino, correto? Desenvolvimento do educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Aí você vai falar, pô, Renan, mas isso aqui também está certo, isso aqui também está na lei. Está na lei. A afirmativa está certa. Só que ela não está condizente com o comando da questão. Por quê? A letra D não é princípio, ela é a finalidade da educação básica descrita no artigo 22. Então aqui, ó, fica incorreto. É o artigo 22. Tá vendo a sacanagem? É isso. O artigo 3º, ele é um artigo muito cobrado pela banca Consulplan, tá? Então, mais um artigo aí que eu destaco na nossa aula de hoje. Vamos para agora o nosso último terço dessa aula de hoje. Questão 11. De acordo com o artigo 18 do título 4 da Organização da Educação Escolar, da LDB, os sistemas municipais de ensino compreendem. Então vamos lá, ó. Sistemas municipais de ensino. As instituições, destacando aqui também o artigo 18, as instituições de ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo poder público municipal. Aí tem gente que olha isso aqui e fala: bom, Leandro, eu sei que os municípios eles têm que ofertar educação infantil e ensino fundamental, mas o médio,
Até onde eu sei, os municípios não têm obrigação de ofertar. Realmente, eles não têm obrigação de ofertar ensino médio. Mas uma vez que o poder público municipal oferte ensino médio, tá? Ele não é obrigado, mas ele pode. Se ele ofertar ensino médio, então essas instituições também irão compor o respectivo sistema municipal, ok? Verdadeiro aqui o primeiro item. O segundo item, as instituições de educação infantil, criadas e mantidas pela iniciativa privada. Então, ó, sendo instituições privadas de educação infantil, elas também irão compor os sistemas municipais respectivos, verdadeiro. Os órgãos municipais de educação, como é o caso das secretarias municipais de educação, verdadeiro. E por último, as instituições de ensino superior mantidos por fundação, não tem nada a ver instituições de ensino superior mantidas por fundação, falso. Leandro, e se o município quiser oferecer educação superior, pode? Pode. Só que nesse caso é o seguinte: uma vez que o município oferte educação superior, aquela instituição ela irá compor o sistema estadual, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Estão corretas as alternativas um, 2 e 3? Apenas letra C. Vamos na próxima. 12. De acordo com o artigo 27 da LDB, os conteúdos curriculares da educação básica observarão, dentre outras, as seguintes diretrizes, exceto, ó, lá no artigo 27 temos diretrizes para os conteúdos curriculares da educação básica. Só tem uma aqui que está errada. Orientação para o trabalho está certo. Estágio remunerado para alunos do ensino médio, não. Promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais está certo, e consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento também certo. O único problema aí da questão 12 está na letra B de bola. 13. A educação básica, segundo a LDB, nos níveis fundamental e médio, será organizada quanto à verificação do rendimento escolar, de acordo com as seguintes regras comuns, exceto, ó, o contexto dessa questão 13 está lá no artigo 24, que é outro artigo muito importante. Aí fala assim, ó, aproveitamento de estudos concluídos com êxito, certo? Tá vendo aqui mais uma questão que tem o comando exceto. Possibilidade de aceleração de estudos para alunos que estão com defasagem ou atraso escolar, certo? Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. Na LDB, existe a possibilidade do aluno ser avançado de um ano ou de uma série para outra, mediante a verificação do seu aprendizado, certo? Obrigatoriedade de estudos de recuperação, sim. De preferência ao final do ano letivo, não. Não é de preferência ao final. A ideia é que o aluno não dependa de uma recuperação final, tá? Então, é de preferência paralelo, paralelos, já que está falando de estudos de recuperação, paralelos ao período letivo, ao ano letivo, para os casos de baixo rendimento escolar serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Essa aqui está falsa por conta do ao final. É uma questão que, se você também ler rápido, você vai passar batido no pega, tem que ficar muito ligado. É, penúltima questão de hoje. Nos termos da LDB, a educação infantil, enquanto primeira etapa da educação básica, será organizada de acordo com a seguinte regra comum: carga horária mínima anual de 900 horas. Falso. Não é de 900, e sim de 800 horas.
distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. Mínimo de 200 dias, tá certo. Letra B, controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência de 75% do total de horas, falso também, porque a LDB fala não 75%, mas sim 60%. Olha a pegadinha aqui, ó. Letra C. Atendimento à criança de no mínimo 5 horas diárias para turno parcial. Falso. Turno parcial mínimo de 4 horas diárias. E jornada integral não são 8 e sim 7 horas. 7. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças. Sim, tem muita gente que acha que na educação infantil não existe avaliação. Existe sim uma avaliação é, mais qualitativa, uma avaliação mais subjetiva, onde você vai aferir, você como professor ou professor na educação infantil vai aferir o desenvolvimento da criança a partir de observações, relatórios descritivos, dentre outros meios. Aí tá lá, sem objetivo de promoção. Perfeito. Muitas provas substituem o sem pelo com. Se fizerem isso, é pega. Então, é sem o objetivo de promoção mesmo para o acesso ao ensino fundamental. Gabarito, letra D de doido. Única correta aí. E a 15, nos termos da LDB, compete ao município assegurar processo nacional de avaliação das instituições de educação superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Bom, quem é que tem que assegurar processo nacional de avaliação é a União, tá? Não é o município. Letra B de bola. Elaborar o PNE em colaboração com os estados e o DF, organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais de ensino. Bom, aqui também é incumbência da União, quando fala de elaborar o Plano Nacional de Educação. Letra C. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino. Sim, integrando-os às políticas e planos educacionais da União e dos estados, como, por exemplo, o PNE e os planos estaduais de educação. Aqui está certo. E a letra D, autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. Isso aqui é incumbência da União e dos estados. Tá? Então, aqui a única que de fato é competência do município, é a letra C. Coloquemos aqui o artigo 11. A banca Consulpan gosta muito dessa questão das incumbências, tá? Incumbências da União, dos estados, do DF, dos municípios, a questão do que compreende o sistema federal, os sistemas estaduais, os sistemas municipais, incumbências dos docentes, dos estabelecimentos de ensino. Muito cuidado com esses artigos e esses detalhes que, como eu acabei de frisar, a banca Consulpan gosta muito de cobrar. Aí está aqui o gabarito final da nossa aula de hoje. Foi um prazer estar aqui esta noite com vocês e espero que tenha sido uma live de muito aprendizado. Foram 15 boas questões que eu selecionei aqui para a nossa live de hoje. E é isso, galera. Lembre-se sempre, você é capaz, uma vaga é sua. Forte abraço e até uma próxima.